Cumprimento, amados irmãos, com a paz do Senhor, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Antônio Januário. Venho trazer mais uma participação da Escola Bíblica Dominical para a lição de número 3, 19 de abril de 2020. Título da lição: Eleição e Predestinação. Texto áureo diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para salvação os que criam, os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. É a verdade prática. O texto bíblico está em Efésios, do capítulo 1, verso 4 a 12. Eu vou ler o versículo 5 e o versículo 9, que diz: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Os dois versículos, versículo 5 e versículo 9. A introdução diz: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos, ligados entre si, elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Quero já também aqui agradecer por estar participando deste vídeo e convido você a ficar neste canal, compartilhar aí este vídeo, deixa seu like, também faça seus comentários e nós estaremos orando e assim Deus continuará abençoando. O nosso primeiro título, o título deste primeiro ponto diz: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O primeiro item diz: a eleição divina. O segundo item, as condições da eleição. O terceiro item, vida santa e irrepreensível. E o quarto item, a nova vida dos eleitos. Nós temos aqui a definição da palavra beneplácito. Segundo o beneplácito da sua vontade. E o versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. A definição de beneplácito, aprovação régia de autoridade superior, igual acordo. Quando numa lição passada comentamos sobre esse tratado de Deus com respeito a este mistério. O mistério aqui informado por Paulo abrange tanto essa missão que Jesus aceita como sendo ele o Filho desde a eternidade. Então, é abrangente.
essa missão de Cristo abrange essa predestinação do ser humano quanto à eleição. Então nós falamos naquele vídeo sobre os Salmos de número 2, versículo 7, quando todo este Salmos de número 2 é falado ali sobre o reino messiânico, que o Pai passaria para seu Filho, um reino abrangente que alcançaria os confins da terra. E para este reino é necessário que haja súditos. Em uma palavra, nós aprendemos que somos súditos do reino dos céus. Então, para este comentário, em se tratando de eleição e predestinação, nós temos uma versão na Teologia Sistemática de Weingrunden, na página 568, que diz assim: a eleição é incondicional. Parece melhor pelas 4 razões prévias rejeitar a ideia de que a eleição é baseada no fato de que Deus tem presciência de nossa fé. Concluímos, em vez disso, que a razão para a eleição é a escolha soberana de Deus. Ele nos predestinou para Ele, para adoção de filhos. Efésios 1:5. Deus nos escolheu simplesmente porque decidiu derramar seu amor sobre nós, não porque anteviu em nós alguma fé ou mérito. Essa concepção da eleição tem sido tradicionalmente chamada de eleição incondicional. Ela é incondicional porque não está condicionada a coisa alguma que Deus veja em nós, que nos torne digno de sermos escolhidos por Ele. Em uma parte dos evangelhos, Jesus disse: não foi vós que escolhestes a mim, mas foi eu que vos escolhi a vós. Em um outro ponto do Evangelho, Jesus estava dando ensinamentos. Aproxima dele um homem e diz: mestre, te seguirei por onde quer que tu fores. Jesus replica aquele homem dizendo: as aves dos céus têm seus ninhos e as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem para onde reclinar a sua cabeça. Com isto, Jesus traz 2 mensagens para aquele homem. O Filho do Homem só vai onde o Pai determina que vai. É submisso ao Pai. Então a submissão fazia parte do ministério de Jesus e faz parte da vida de todo aquele que vai a Ele. Submissos. Então Jesus apresenta para aquele homem a primeira parte do que acontece na vida do pecador. Assim que a palavra de Deus penetra no coração, é acessível à alma.
causa a mudança radical na vida do pecador. Esse pecador se torna submisso a Deus. Então, por isso, o Filho do Homem não tem para onde reclinar a cabeça, quer dizer, não é eu que me domino, mas sou dominado pelo Pai, dirigido e guiado pelo Pai. Se Ele diz, vai para lá, é para lá. Se Ele diz, para cá, é para cá. Então, quem mandava na vida do filho era o Pai. Esse não tenho para onde reclinar a minha cabeça, porque quer dizer, eu não faço o que a minha cabeça determina, mas aquilo que o Pai quer. Então, para onde Ele quer que eu vá, eu vou. Nesta concepção, Ele estava ensinando submissão ao Espírito de Deus. Nesse momento aproxima uma outra pessoa quando Jesus se dirige e diz, segue-me tu. Esse coloca para Jesus, Senhor, deixa que eu vá primeiro sepultar meu pai. E Jesus disse para ele, deixe que os mortos sepultem seus mortos, porém tu segue-me. Então, por que esta dificuldade para um e uma vontade explícita para o outro? Isto entra, nesta análise da eleição, porque pela eleição se ouve a palavra de Deus e se aceita. Por quê? Porque a eleição é apresentada como um terreno preparado. Se o terreno já está preparado, é só lançar a semente que ela vai nascer, crescer e produzir frutos. Mas se o terreno não está preparado, pode até nascer, mas vai ter dificuldade de crescer, né? Então, dentro desse ponto de vista, a eleição ainda fala no livro de Grondem, na página 569, a eleição significa que não temos opção de aceitar Cristo. Segundo essa objeção, a doutrina da eleição nega todos os convites do Evangelho que apelam à vontade do homem. Bom, aqui, Deus pode operar tão soberanamente através dos nossos desejos que garante que a nossa escolha torne-se como Ele determinou, mas isso ainda pode ser entendido como uma escolha real, porque Deus nos criou e determina que tal escolha seja real. Em resumo, podemos dizer que Deus faz com que nos decidamos por Cristo voluntariamente. A suposição equivocada por trás dessa objeção é que a escolha deve ser absolutamente livre, isto é, de forma alguma causada por Deus, a fim de que seja uma escolha genuinamente humana. Dentro deste ponto de vista apresentado, se o homem é criado e dotado de livre-arbítrio, por que a intervenção de Deus em preparar, elegendo
este homem para a salvação se ele, pelo ponto de vista do livre-arbítrio ou da livre escolha, então para que esta necessidade? Então, dentro deste ponto de vista, a eleição torna o homem acessível a Deus, ou Deus preparando este homem para a salvação. Com esta visão da eleição, nós podemos aqui perceber que, com isto que lembramos sobre a expressão de Jesus, não foi vós que escolhestes a mim, mas foi eu quem escolhi a vós. Então entendemos que, de qualquer forma, se não fosse pela eleição, o homem jamais teria um acesso a Deus, por causa do pecado. Então, o pecado foi tão terrível, essa queda do homem foi tão terrível que, se Deus não tivesse programado a eleição para a salvação do homem, nenhuma carne se salvaria. Então, devido ao processo da eleição e da predestinação acontecer na eternidade, antes da fundação do mundo, isto aí apresenta a ideia de que, quando o inimigo pensava que, fazendo o homem contrair com o pecado, ele tomaria o homem para si para sempre. Mas aí, visto que Deus, por isto nós aprendemos que Deus não foi pego de surpresa quando da queda do homem, porque ele antecipadamente já havia preparado todas as coisas. Então, quando é dado a missão de remidor para o Filho, para que ele viesse restaurar todas as coisas, era Deus colocando seu Filho dentro de um projeto, de um programa que já era sabido, conhecido desde a eternidade. Continuemos aqui. O nosso ponto 2 da lição diz: predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi na eternidade. A predestinação, o termo grego proorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo original orizo, que significa determinar, e pela preposição, ou seja, predestinar, significa literalmente determinar antes, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus
daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. Aí temos ainda os privilégios da adoção. Vamos ler aqui o terceiro ponto. A sublimidade do propósito divino da predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos, pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Então, o item 1 diz predestinação e salvação. O item 2, predestinação e o amor. E aí temos também a conclusão. Vamos ler simplesmente aqui a predestinação do item 2, predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade do propósito eterno em prover a salvação, o amor de Deus. João 3,16. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Então, é o que dizemos, já apontando aí, lembrando daqueles dois textos bíblicos. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu é que vos escolhi. E aquela parte onde um se apresenta como querendo ir, o outro se apresenta como eu tenho que sepultar meu pai e depois te seguirei. Mas Jesus mostra aí um interesse maior com este, porque correlacionados a esse fato da eleição. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam
e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando e nós já encerraremos aqui. Deus continue abençoando.